Olha, irmão, vou terminar com essa aqui. Quem vai gostar disso é a mocidade, rapaz. Eita, adolescente. E umas irmãs casadas também. Sabe? Tem umas irmãs casadas tão estranhas, irmão. Eu já vi umas irmãs casadas com a unha pintada, com a rosinha, outra com um cachorrinho, um passarinho, um gato nas unhas, viu, Larissa? Aqui. Eu disse, irmã, para que é isso aí, irmã? Não, pastor, nada demais não. Nada demais o quê? Para pintar aquelas unhas você gasta uns 20 reais. Não é verdade? Ou mais. Aí quando chegar na hora de passar a oferta de missões, a irmã faz assim. Não tem nada, mas para fazer a sua vaidadezinha. Eu já vi um até pintando as unhas dos pés. Digo, meu Deus do céu. Tem jeito não, um povo desse. Pois bem, a pergunta é, por que tanto rigor, eita, nos usos e costumes? Se em outras denominações, que não há tanto rigor, Deus também usa as pessoas, independente de seus usos e costumes. Não é interessante essa pergunta? Para terminar, para fechar a noite. Mas ninguém vai perder o sono por causa disso não, viu? Então vamos lá. A Igreja Assembleia de Deus nasceu em 1918, não é? Uma origem em fundadores que vieram da Europa, e era de uma igreja muito conservadora mesmo. Eles trouxeram para cá aquela visão de um conservadorismo extremado para a igreja pentecostal no Brasil, que a Assembleia foi a primeira Assembleia de Deus. E dentro daquele rigor tremendo, então os usos e costumes tinham um caráter absoluto. Os usos e costumes eram vistos como doutrina. E quem desobedecesse aos usos e costumes era excluído da comunhão da igreja. E eu ainda encontrei esta época em que, por exemplo, eu dirigia a mocidade. Só vocês verem como não está tão rigoroso como há alguns anos não. Eu era dirigente da mocidade. Aí uma moça com o cabelo comprido, o cabelo dela era abaixo da cintura, viu gente? Era da mocidade que eu dirigia. E quando ela cortou o cabelo, e o cabelo ficou na cintura, ela foi excluída da comunhão. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu era muito novo, dirigia a mocidade, com 20 e poucos anos. E meu Deus, mas por que o pastor suspendeu da comunhão aquela irmã? O cabelo dela não está crescido. Por que o pastor cortou ela? Porque ela cortou o cabelo. Aí eu me perguntava, isso tem fundamento bíblico? E perguntei a algumas pessoas e disseram, não, mas é a igreja que quer assim. Eu nunca aceitei, irmão, nunca engoli alguém me dizer que uma coisa é errado, se não me provar por quê. Nunca aceitei alguém dizer que estava errado, se não me mostrar por quê. Aí comecei a questionar daquela época. E porque eu comecei a questionar, já comecei a ser mal visto. Mas eu respeitava aquilo de uma maneira grande, porque eu vivi naquele tempo, como dirigente da mocidade, eu fui muito rigoroso. E para evitar jovens ser disciplinados da igreja por causa daquilo, eu procurava ser rigoroso com eles. Eu não queria ver ninguém disciplinado por causa disso. Uma moça usou um diadema, outra um diadema. Sabe o que é um diadema, né? Aquele negócio assim. Vê se tem alguém aqui com diadema. Parece que está fora de moda, sei lá. Mas houve um tempo que tinha muita moda. Então teve alguém que foi disciplinado por causa de um diadema, suspenso da comunhão, a comunhão do sangue de Cristo, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, da comunhão com o Espírito Santo, por causa de um diadema na cabeça. Eu não entendi aquilo. Me lembro que eu estava no Ceará, muito novo, 18 anos, 19, o sargento do exército novinho lá,
E o pastor da igreja disse que quem usasse sandália japonesa ia ser suspenso da comunhão. E eu tinha uma sandália japonesa, e pronto, se o irmão descobrir que eu tenho sandália japonesa, que eu comprei, vou ser disciplinado. Mas eu não entendi por quê. Entende, irmão? Vocês estão vendo que não está tão rigoroso assim. Pastor João Batista, de saudosa memória, foi com o pastor Raimundo Santana, também de saudosa memória, ao Rio de Janeiro. E chegando lá numa igreja que ia ter a convenção lá, pastor João Batista estendeu a mão para o pastor da igreja, o pastor apertou a mão dele com firmeza. Quando o pastor Santana, seu avô, estendeu a mão, o pastor encolheu e não apertou a mão do pastor Santana. Por quê? O pastor Santana não entendeu. E perguntou ao pastor João Batista: pastor, por que ele não apertou minha mão? O pastor João Batista respondeu: porque você está sem chapéu. Aí é. Houve um tempo que homem sério usava chapéu. Quem não usava chapéu não era usar homem sério. Até nas igrejas contou essas coisas, irmão. Deixa eu lhe contar outra de usos e costumes. Para você entender, eu estou fazendo essa argumentação anterior, para você entender o meu posicionamento, como eu vejo na Bíblia. Vou responder, eu não deixo responder pergunta nenhuma. Se eu não souber, digo que vou deixar para depois. Eu era menino na Avenida 10, no Alecrim, e na hora de assistir a Hora do Brasil, meu pai ia para casa do vizinho, que botava um rádio desse tamanho. Alguém alcançou o raidão desse tamanho? Em cima da janela, a válvula. E papai ficava assistindo a Voz do Brasil, e eu jogando biloca, correndo na rua, na areia com o menino, para lá e para cá, brincando de pega, de tica, não sei o quê. O rádio. Pois bem, você sabe que na Assembleia de Deus, no Brasil, teve pessoas que foram disciplinadas, mas foram disciplinadas mesmo. Não foi só suspensa da comunhão, excluída da igreja, porque possuía um rádio. Quem já ouviu falar nisso? Poucas pessoas. O senhor também. Excluído da igreja por causa de um aparelho de rádio. Aí eu pergunto a você, já leu a Bíblia, onde é que tem base bíblica para excluir um servo, uma serva de Deus, da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo, por causa de rádio? Não tem. E depois o rádio foi ficando comum, e ninguém mais foi cortado da igreja por causa de rádio. Espere, e não era pecado quando apareceu, porque não é pecado agora. Alguma coisa está errada aí. Porque o que é pecado, era pecado na época de Jesus, é pecado na época do Império, é pecado no início do século passado, é pecado agora e vai ser daqui para frente. Agora, pecado tem que basear na Bíblia. Meus irmãos, e quando apareceu televisão, aí o bicho pegou mesmo. Aí que teve gente que foi excluída da igreja por causa da televisão, meu irmão. Os irmãos aqui que são aqui do Nordeste, alguns aqui sabem que, não sei como é lá ainda, mas há um tempo ninguém podia ter, era excluído mesmo. É? O pastor dizia que a televisão, a antena era o chifre do diabo. Pronto. Só para você ter uma ideia, gente foi excluída da igreja por causa de rádio, por causa da televisão. Uso e costume. Mas tudo isso passou. E ficou agora a questão dos usos e costumes em relação principalmente às mulheres. Eu acho que o objeto dessa pergunta visa mais esse aspecto. As mulheres são as principais visadas pelas igrejas mais conservadoras na questão dos usos e costumes. Então, a mulher, pela sua própria diferença do homem, ela tende a ser mais vaidosa do que o homem. Isso faz parte da natureza da psicologia feminina. Você leu o Antigo Testamento, irmão? A mulher usava brinco, usava joia, até no nariz, nas pernas, no pescoço, entendeu? Todo jeito. E Deus nunca reprovou no Antigo Testamento a questão do uso de joias. Pelo contrário, é Isaías, quando Deus fala da própria igreja dele, ele diz: pode uma noiva
se esquecer dos seus adornos, dos seus efeitos? Está escrito lá. Ou seja, está usando até os adornos, as joias, como símbolo da glória do seu povo no Antigo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Mas vamos pensar, aqui é mais o Novo Testamento. No Antigo Testamento não adianta falar de uso e costume, porque tinha demais, tinha tanto que já exagerava. Mas no Novo Testamento tem alguma coisa, meu irmão? Por que tanto rigor? Vou explicar. Primeiro, hoje não tem tanto rigor não, você não viveu no tempo que eu era jovem. Hoje não tem tanto rigor. Primeiro, para evitar os exageros e os escândalos. Você sabe dessa área de vaidade? Se a igreja liberar, por exemplo, as pessoas, liberar mesmo, tirar do estatuto da igreja, o estatuto da igreja diz assim, o regimento interno da igreja, que eu fui presidente da comissão, o estatuto diz assim: os membros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte devem respeitar os usos e costumes defendidos pela igreja, conforme, aí vem uns versículos bíblicos, aí vem um parágrafo único em seguida, que diz: aqueles membros que não quiserem respeitar o disposto neste artigo, não poderão assumir qualquer cargo ou função na igreja, ou permanecer neles. Entenderam? Isso é estatuto da igreja. Então, se uma pessoa da igreja quer tocar na orquestra e quer usar brincos, pintura e gargantilha, ela não pode ficar na orquestra. Canta no conjunto, pelo estatuto ela não deve ficar no conjunto. Isso é o que diz as normas da nossa igreja. Mas eu pergunto, essas normas são doutrina? Minha resposta, não. Não são doutrina, são normas que visam assegurar a simplicidade na mulher e no homem. Essas normas visam manter, por exemplo, na questão dos trajes, 3 requisitos importantes. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 2:9. Abra sua Bíblia para terminar aqui essa parte. 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9. Eu quero que você leia comigo esse versículo, mas não leia devagarinho para dentro não, leia para fora, para o pessoal que está na internet escutar. 1 Timóteo 2:9, quem achou, diga amém. 2. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então isso aí é uma palavra de doutrina. Agora você vai para 1 Coríntios capítulo 11, vamos dizer a questão dos cabelos. 1 Coríntios capítulo 11. Você já viu Timóteo? Agora Coríntios capítulo 11. Isso aqui não é invenção de pastor, nem é estatuto, irmão. Isso aqui é Bíblia. O versículo 4, 11:4. 2. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Isso é o que diz a Bíblia. Versículo 10. Portanto, cadê? Eu não estou ouvindo vocês lerem, não. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O 11, aí você vai ver a igualdade dos sexos aqui. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão,
assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Está bem? O 15, aliás, vamos ler o 14. Ou, cadê vocês? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe é dado em lugar de véu. Então você tem a base bíblica para a questão de roupas e questão de cabelo. Roupa do homem ou da mulher tem que ter 3 características: honestidade, pudor e modéstia. Diga comigo: honestidade, pudor e modéstia. Aí eu pergunto: um biquíni tem alguma dessas qualidades? E por que você usa? Você riu, não foi, Alice? Pois que é brincadeira não. Diga assim: eu rio porque eu uso, porque eu quero ser desobediente. Eu quero me mostrar. Eu quero mostrar meu corpo para os homens. É isso que eu quero me mostrar. Eu não tenho, eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Está por aqui. Olha, não tem vestido transparente, a mulher com decote exagerado, saia curta, mini saia, meu irmão. Onde é que uma mini saia tem honestidade, tem pudor e tem modéstia? Tem coisa nenhuma, irmão. Essas mamães que tem por aí, que anda comprando essas roupinhas para suas filhas, Deus vai cobrar de você. Está tudo anotado, porque sua filha adolescente não ganha dinheiro, e você, para achar ela, para fazer dela uma dondoca exibida, aí você compra roupinha curta para ela, para se mostrar. Ou seja, a irmã Régia ali, a psicóloga, sabe que tem um negócio na psicologia que se chama projeção, não é isso, irmão? É quando eu quero ver no outro aquilo que eu gostaria de ver em mim. Então tem mãe que ela nunca usou a sainha curta, porque viveu num tempo mais conservador, mas agora ela quer ver na filha o que gostaria de ter visto nela. Está errado, irmão. Isso é pecado. A moça, a adolescente, o jovem, o homem pode andar decente, sem ser quadrado, antiquado, mas com honestidade, pudor e modéstia. Quanto à questão de pinturas, veja bem, eu não vejo na Bíblia. Teve alguém que disse que se você se pintar, você é uma Jezabel. Não tem isso na Bíblia. Jezabel não foi condenada por se pintar. Jezabel foi condenada porque era mulher ímpia, assassina. Mandava no marido, um bestalhado do marido, deixava a mulher mandar nele, entendeu, irmão? Ainda tem uns cabras desses por aí, né? Aqui não tem não, está errado. Entende, irmão? Então não tem na Bíblia nenhum versículo dizendo que se uma mulher usar um brinco, uma gargantilha, vai para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Ah, pastor, presta atenção, eu estou aqui diante de uma multidão de testemunhas de Deus também. Quer dizer que o senhor está liberando? Não, senhor. Não estou liberando nada. Agora, quem desobedecer às normas da igreja, mesmo sem ser pecado, não pode participar da atividade da igreja. Imagina uma irmã que dirige uma classe de escola dominical, ensinando a adolescente, ensinando a jovem, ensinando a criança, usando brinco e gargantilha. Ela não vai para o inferno por causa disso. Não, senhor. Eu desafio quem provar isso na Bíblia. Mas ela não deve ensinar numa classe da escola dominical, porque ela está desobedecendo as normas da igreja. Pastor, mas tem gente que não usa aqui na igreja. Mas lá fora só o senhor vendo. Só o senhor vendo não, eu já vi. De vez em quando eu me deparo com cada assombração, meu irmão. Eu ia na rua ali, lá vem uma menina. Quando ela me viu, aí fez... Olha a hipócrita, meu Deus. Ela desvia de mim para eu não encarar ela desobedecendo. E diante de Deus, como é que fica? Outro dia eu estava num banco, o caixa me atendendo assim, aí tinha outro caixa. Quando eu olhei aqui para a direita,
Menino, você não queira saber o que eu vi. Parecia um manequim cheio de penduricalho. Aí eu disse, minha filha, ai, vai lá, Pai Senhor, você está em qual igreja? No templo sede. Mas menina, eu pensei que tu era de outra igreja, minha filha. Então, meus irmãos, é preciso ter cuidado com essas coisas, ter sabedoria. Porque se você que é obreiro, disciplinar uma moça porque usou um brinco, e não disciplinar um linguarudo, você está usando 2 pesos, 2 medidas. Você disciplinar uma moça porque usou um adereço desse, e deixar de punir um caluniador, um mentiroso, diante de Deus você é um hipócrita e injusto. Cuidado para você não ser 2 pesos, 2 medidas. Lá em cima Deus pegar você pelo pé e dizer, você foi muito santo lá em Parnamirim. Você disciplinou uma menina porque usou batom. Mas você sabia que tinha um ladrão lá que roubava e você não fez nada, porque ele lhe agradava. Você sabia que tinha um caluniador, um mentiroso, e você não fazia nada. Eu tenho muito medo disso, irmão. Então eu aconselho os irmãos, primeiro, terem temor de Deus. Não é temor do pastor, não. Temor de Deus. Depois, tenham bom senso e moderação quando você pensar em disciplinar uma pessoa. Terceiro, lembre-se que o amor é mais importante do que uma norma. Eu não estou falando que o amor é mais importante do que pecado, e é mesmo, não é? Mas o amor é mais importante do que uma norma. Por causa de amor, eu não vou passar a mão em quem está adulterando, mentindo, roubando, homossexualismo, entendeu? Não. Mas coisas que a Bíblia não diz que é pecado, você tem que ter compreensão. Porque eu dei exemplo aqui de coisas que eram pecado e que depois não era mais. É porque não era pecado. Tá bom? Então, queridos, na próxima ceia, isto é, na próxima sexta, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. É só na última sexta-feira